Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Essa live incrível, o propósito do jejum espiritual. Vou falar um pouquinho sobre o jejum progressivo de 3 dias e o que acontece quando nós jejuamos, por que nós precisamos jejuar. Qual é a importância, qual é o propósito primordial do jejum. Muito bem, você que está chegando, entenda que o Senhor tem algo especial, específico para a sua vida. Deus não faz conexões à toa. O Senhor, Ele é intencional. Se você chegou aqui nessa live, o Senhor tem algo para conectar entre nós e propósito nessa conexão. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas, mulheres incríveis, mulheres de Deus. Estava com saudade de vocês já, que eu amo estar aqui. Bom dia, vamos ver quem está entrando aqui. Se você é save, já coloca uma tulipinha, porque realmente o Senhor tem marcado esse tempo conosco juntas. B. Serena, bom dia. Grazi, bom dia. Monique, doutora Alana, Ayla, Andréia, família Bade, um beijo para toda a família. Carlinha, minha filha, bom dia. Marises, Fernanda, Cá, Pati, Chara, uau. Leidiane, Angélica, Cristiane, Vidal, Ana Paula, Rocha. Oi, Aninha, bom dia. Priscila, bom dia. Vivian, bom dia. Dani, Karina, Amandinha, bom dia, Amandinha. Tudo bem, meu amor? Cíntia, bom dia. Vaninha, bom dia, linda. Silvana, Vera. Oi, Ju, bom dia. Dá um cheiro na Cecília por mim. Bom dia, Lilian. Bom dia, Larissa, Lise. Ana. Tudo bem, Ana? Ana Estrela. Shalom, minha linda. Germana. Sandrelli. Márcia, Kelly, agora já não tá dando mais. Nanda, Miriam, Magda, Keila, Jenny, Márcia, Gisela, Vânia, Nanda, Camille, Carla, Nayara. Agora já tá complicando. Vanessa, Miriam, Evilene, Carol, todo mundo aí. Deus abençoe você. Esse é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. Amém? Muito bem, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de fazer o jejum. E antes de nós orarmos, eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa questão. Muitas pessoas com dificuldade de fazer jejum, muitas pessoas não sabem como fazer o jejum, muitas pessoas têm medo de fazer jejum, e nós sabemos muito bem quem é aquele que coloca muitas vezes alguns enganos na mente e deturpa mentalidades, né? A gente sabe muito bem que o inimigo das nossas almas, ele é o maior interessado em que a gente não faça jejum, porque o jejum, ele abre os nossos olhos espirituais, a nossa mente, e ele nos dá mais sensibilidade para as questões do espírito. Então, você vai entender hoje que algumas ordenanças muito práticas da palavra de Deus, elas nos direcionam totalmente para fazer o jejum. E tudo o que vem
para tirar essa relevância, para tirar essa importância, dizer, não, nós não precisamos mais fazer jejum, é um engano de Satanás para te manter sob o domínio da carne, da alma e dos estímulos externos. Os estímulos distrativos, né? Para alimentar a sua carne. Então, nós vamos conversar sobre isso hoje, trazer a Escritura, a Palavra de Deus, que é o principal, e nós vamos sim trazer, o Senhor vai trazer revelações profundas para nós. Eu quero orar com você, sempre o Senhor nos direciona algo quando estamos orando, e coloque o dedo aí nesse aviãozinho e envie para o máximo de pessoas. Todas as pessoas, quando você clica no aviãozinho, as pessoas que aparecerem aí são as pessoas que o Espírito Santo quer que você envie. Aí você manda para todos e já cumpriu aí a sua ajuda, a sua colaboração para a palavra de Deus chegar mais longe. Amém? Amém, glória a Deus. Temos aqui os homens de Deus, temos aqui mulheres, temos homens, glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus amados, sejam bem-vindos. Alan, Hudson, pastores também aqui, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Meu coração transborda de alegria por saber que a Igreja Santa do Senhor está se reunindo nesta manhã, neste Instagram. Aleluia! Seja bem-vindo, Renato, Tânia, Solange, Paula, Fernanda. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Yara, Cris, Andréia Carvalho, Karen. Oi, Karen. Missionárias maravilhosas que estão aqui, Deus abençoe vocês. Pastoras incríveis que estão aqui, Deus abençoe vocês. Líderes, diaconisas, donas de casa, mulheres de Deus, homens de Deus, sejam muito bem-vindos. Saiba que o céu se alegra quando você se posiciona no seu chamado. Não desista. Deixa eu te dar um recado aqui que o Espírito Santo está trazendo ao meu coração. Começa a pegar fogo aqui, começa a pegar fogo no estômago, eu não posso reter. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está num tempo de descanso. Não deixe isso turbar a tua mente e teu coração, produzindo enganos que sem dúvida nenhuma virão de Satanás, virão do inimigo da sua alma, dizendo que o seu tempo acabou, dizendo que não era nada daquilo. O Espírito Santo, ele está mandando te dizer, não se permita atacar na sua mente. A sua mente é o campo de batalha, não tenha uma mente passiva. Eu ministrei no curso de maturidade e liderança sobre o campo de batalha na mente. E existem pelo menos seis, existem mais. Mas a gente aborda muito mais 6 tipos de mentalidades nas quais espíritos malignos obtêm vantagem. E um deles é a mente passiva. Na mente passiva, a pessoa está totalmente aberta a receber comandos, estímulos e direcionamentos externos. Há uma passividade. A pessoa não questiona aquele pensamento, a pessoa olha para as circunstâncias e ela é guiada pelas circunstâncias. Então você vai perceber que a mente passiva é a mente preferida de Satanás, né? É a preferida. Satanás ama a mente passiva. A mente passiva é aquela que não recebe revelação da parte de Deus, mas recebe influências das falas, das mídias, das pessoas, da negatividade, da dificuldade, da força do vento das tempestades. Essa é a mente passiva. Então, o que a gente precisa compreender é que sempre Satanás vai usar a sua emoção e a confusão de pensamentos para tirar você, arrancar você do seu propósito. Então vai um recado aqui da parte de Deus antes de nós orarmos. O Espírito Santo me impulsiona a te dizer isso. Não retroceda. Você não foi criada, você não foi criado para retroceder. Você foi criado para cumprir toda a vontade de Deus, só que na sua vida existem estações. Na nossa vida, nós passamos por ciclos.
estações. Deixa eu trazer um pouquinho de teologia bíblica para você aqui, né? A teologia bíblica vai fazer conexões para nós do Velho com o Novo Testamento. Deixa eu trazer um pouquinho de teologia bíblica para você aqui antes de nós orarmos. A teologia bíblica traz para nós uma explicação muito incrível. Ela mostra para nós que o povo de Israel, se você for olhar para o povo de Israel e for ler o Antigo Testamento, ali naquela sucessão de capítulos, você vai achar, se você não tiver conhecimento, se você não estudar, se você não prestar atenção nas cronologias, você vai achar que no jornal Meia Hora de Israel, todo momento tinha um milagre. Todo momento algo extraordinário acontecia. Por quê? É mar que abre, é maná que cai do céu, é nuvem que anda junto, é coluna de fogo que anda junto, é Rio Jordão também que abre depois com Josué, é Jericó que cai. Então você começa a compreender que se você vive num tempo, você lê aquilo ali, você vive num tempo, você acha que aquilo acontece sucessivamente. Você acha que todo final de semana tinha algo extraordinário da parte de Deus para o seu povo. E, na verdade, a maioria dos acontecimentos do povo de Israel, eles se concretizavam debaixo de longos anos. Se você for ler direitinho, você vai perceber que de um reinado para outro passaram-se tantos anos, que do nascimento de uma determinada pessoa para outra geração passaram muitos anos. E aí as coisas vão acontecendo. Então você vai ler ali, se você passa do Gênesis então para Daniel, você vai achar o seguinte: meu Deus, é mar abrindo, é boca de leão, Daniel sendo livrado, é fornalha de fogo ardente saindo sem nenhum problema. Então você começa a achar que a sua vida ela é insignificante, que as coisas não acontecem somente com você, quando na verdade existem tempos e estações que cumprem propósitos na sua vida. Nós normalmente achamos que estamos fora da vontade de Deus quando as coisas não estão acontecendo na nossa vida. Só que muitas vezes o Senhor nos para do lado de fora para mexer do lado de dentro. O Senhor para tudo do lado de fora para nos alicerçar do lado de dentro. Então eu quero te deixar esse recado aqui. Você, mulher de Deus, que está num tempo onde você não está entendendo algumas coisas, você está até com receio de perder coisas que Deus entregou na sua mão. O que está na sua mão é seu, ninguém tira. Os dons de Deus sobre a tua vida, eles são irrevogáveis. O chamado de Deus sobre você, ele não tem prazo de validade. Não tema, ninguém, nenhum ser humano pode tirar, arrancar das suas mãos aquilo que Deus entregou. Nenhum ser humano pode fazer isso. O ser humano, impulsionado por espíritos malignos e principalmente pela sua própria cobiça, pela inveja, pela autoestima rebaixada, pela amargura, pode muito bem tentar sabotar o teu destino. Mas nunca nada vai acontecer sem a permissão do teu Senhor. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Se Deus falou para você, Ele fará. Não dê uma de Saraí e produza Ismaéis para você, em nome de Jesus. Amém? Olha, a gente nem começou ainda a live. É só aquela saudação aqui inicial, mas glórias a Deus. O Senhor ama tanto a sua igreja, o Senhor ama tanto você, o Senhor ama tanto o seu povo, que o Senhor, Ele sempre fala aos corações. Isso é uma palavra de conhecimento para a tua vida. Eu quero que você entenda algo, você anote isso. No tempo de transição, de um ciclo para o outro na sua vida, por mais que você tenha entrado na terra como o
povo de Deus entrou na terra prometida, as coisas, às vezes, elas não vão se encaixar de pronto. Por quê? É só você pensar, vamos fazer uma analogia, é só você pensar no novo nascimento. Eu vou falar sobre isso aqui. Pensa no novo nascimento. Pensa que você passou a vida inteira na carne, sem conhecer Jesus, ou dentro da igreja como uma religiosa, como um religioso, sem conhecer de fato Jesus. E muitas pessoas conhecem a religião, mas não nasceram de novo, assim como Nicodemos em João capítulo 3. Nasceram na religião, mas não tiveram uma experiência de fato com o Espírito da graça, com o amor de Deus. Então veja, a pessoa passa muito mais tempo treinando a carne, treinando os pensamentos, treinando os sentimentos, sendo teleguiado pelos instintos, pelos desejos, né? E aí, quando ela nasce de novo, o seu espírito, ele nasceu, ele é um novo nascido, ele é um bebê espiritual. Enquanto a carne e a alma já são adultos experientes no pecado. Então veja, eu quero que você entenda isso. Quando você entra numa terra nova, num ciclo novo, num tempo novo, você não vai ter tudo arrumado. Vai ser como se você estivesse entrando numa nova jornada, como um bebê espiritual, aprendendo a andar, aprendendo a caminhar naquela revelação nova que Deus quer imprimir em você. Então você precisa compreender que se alguma coisa não está encaixada agora, é porque o Senhor está trabalhando coisas mais internas, te fazendo andar pela fé, te fazendo descansar no amor do Abba e talvez até conhecer esse amor e essa provisão de paternidade que você nunca na sua vida teve revelação, porque você sempre foi impelida, você sempre foi convencida de que os seus esforços, a forma como você se impunha, deveria trazer alguma valorização para você a partir da aprovação de pessoas. Quem ensinou isso pra gente foi Satanás. Foi o espírito desse século. Por quê? Porque o Senhor fala assim para Jesus: tu és o meu filho amado que me dá muita alegria. E Jesus não tinha feito nenhum milagre sequer. Meu Deus, que amor é esse? O amor de Deus, ele não está alicerçado nas suas obras. O favor de Deus sobre a tua vida não está alicerçado nas suas obras. O amor de Deus na sua vida está alicerçado no caráter dele, na escolha dele a teu respeito. Amém? Glórias a Deus. Então entenda, essa é a palavra de conhecimento nesse tempo para a tua vida. Descansa, desfruta, aproveita. Não acha que você está sendo desvalorizado. Não acha que as coisas estão se perdendo. Não estão. Todas elas estão debaixo do domínio do Senhor. Você vai aprender nesse tempo a confiar na soberania de Deus ao teu respeito. Na soberania de Deus apresentada nas circunstâncias, onde na verdade você vai desfrutar de uma identidade de filha amada que você nunca teve até então. E eu quero que você agora faça uma oração comigo antes de nós começarmos. Por quê? Muitas vezes você não vai entender isso tudo pelo seu intelecto, pela vontade da carne, mas só um jejum pode abrir muitas vezes a sua visão para esse tipo de revelação e você passar a caminhar nesse tipo de revelação. E isso se tornar a sua forma de pensamento. A sua forma de pensamento. Então, para nós entrarmos em jejum, falarmos sobre jejum, nós hoje vamos ler vários versículos. Mateus capítulo 4, versículo 2, Mateus 6, 16 e 17, 2 Crônicas 23 e 4. Nós vamos ler também aqui Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler 1 aos Coríntios 9, 27 e nós vamos falar sobre jejum.
E nós também vamos falar sobre o quanto Satanás, ele engana o corpo de Cristo, engana o povo de Deus, engana até os filhos acerca da prática do jejum. Então eu quero orar com você. O Senhor já falou teu coração, você já até recebeu tua porção, né? Eu sei que o Senhor, ele sonda os corações. Ele levanta homens e mulheres nesse tempo para direcionar seus filhos e filhas. Então, que bênção. Não esqueça, você é amada, tá? A Andréia está perguntando aqui como se faz o jejum. Eu vou explicar. Vou explicar os vários tipos de jejum. Vou explicar como eu faço dentro da comunidade Save com as mulheres. Vou explicar que a Anne perguntou, a live vai ficar salva? Sim, ficará salva, né? E eu vou explicar tudinho a respeito do jejum, tá bom? E nós vamos começar juntas na segunda-feira, um jejum progressivo de 3 dias. Nós já fizemos, eu já fiz com as discípulas, né, da comunidade Save, aquelas que são mais chegadinhas. Nós já fizemos um jejum de 3 dias e foram incríveis os testemunhos. E nós vamos repetir a dose com orações todos os dias, nesses 3 dias, orações de manhã cedo, às 5:30 da manhã. Nós vamos orar juntas pelos propósitos e por aquilo que o Senhor está revelando durante o jejum, tá bom? Então vamos orar agora. Eu quero solidificar esse momento no mundo espiritual com você e repreender em nome de Jesus todo espírito maligno do inferno que distorce palavras, né? E que faz as pessoas caminharem debaixo de engano. A verdade liberta, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque não tem como conhecer Jesus e não ser livre. Amém? Vamos orar. Pai Santo, no nome de Jesus, como eu te amo, Senhor. Oh, Senhor, como é bom, Pai. Como é bom te obedecer. Oh Deus, muitas vezes, Senhor, nós recebemos comandos da parte do Senhor e a nossa carne, ela não quer fazer. A nossa carne, ela não quer obedecer. A nossa carne não quer avançar, mas o nosso espírito nos impulsiona e a nossa consciência traz para nós, Senhor Deus, uma certeza de que nós precisamos realizar aquilo. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero te pedir que agora essa distinção fique clara para as tuas filhas. Fique clara para todos aqueles que estão recebendo essa ministração. Pai, vai revelando, vai trazendo as verdades do teu coração para cada pessoa que está nessa live recebendo essa ministração. Pai, eu te louvo pela internet. A internet nos proporcionou essa conexão, Senhor. Meu Deus, eu jamais conseguiria levar a palavra de Deus para tantas pessoas como tem acontecido, para essa centena de pessoas que está aqui agora. Oh, Senhor, em nome de Jesus, para essas pessoas que estão aqui agora, Senhor, eu jamais conseguiria levar, Senhor Deus, de tantos lugares diferentes do mundo conectados ao mesmo tempo, se não fosse essa ferramenta. Nos ajuda a usar essa ferramenta, Senhor, de forma que te agrade, que cumpra a missão que o Senhor nos entregou. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, oh Senhor Deus, eu agora me levanto no mundo espiritual e repreendo todo espírito maligno de engano, todo espírito maligno de distração, todo espírito maligno de repulsa às verdades espirituais, todo espírito maligno de resistência, uma revelação nova. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo, eu manieto agora todo espírito maligno que esteja mancomunando amarrações de consciência, endurecimento de coração, tampões nos ouvidos, oh Senhor Deus, e blindando o entendimento dessas pessoas com muralhas e fortalezas de ignorância. Senhor Deus, em nome de Jesus, que caia por terra, em nome de Jesus, toda muralha erguida, fortaleza satânica,
satânica, maligna, de resistência às verdades espirituais, baseado no medo, na angústia, na amargura, nas frustrações com pessoas do passado, com instituições religiosas do passado. Deus, em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade, todo espírito de dúvida, toda falta de esperança, toda arrogância, orgulho, Senhor Deus, inveja e amargura sejam repreendidos agora, em nome de Jesus de Nazaré. E eu profetizo que a verdade do Senhor, ela será estabelecida em cada mente e em cada coração nessa live. Os teus filhos e as tuas filhas receberão uma porção dobrada, uma orientação específica, uma direção clara acerca daquilo que eles precisam fazer, aquilo que está faltando, Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém e glórias a Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 2. Anota para você não esquecer a referência, porque eu já falo isso há muito tempo aqui no meu IG. Desde os cursos que eu dei na pandemia, eu já falava isso. Quem anota não esquece. E quem escreve aprende 2 vezes, né? Aleluia. Quem escreve aprende mais. Aprende 2 vezes. Ouvindo e registrando. Faz uma imagem mental de conhecimento. Mateus capítulo 4, versículo 2. Jesus está aqui na sua tentação no deserto e ele foi guiado pelo Espírito a este lugar. Ele não foi guiado por Satanás a este lugar. Então entenda que muitos desertos que você está e você está sofrendo, às vezes, alguma pressão por parte do inimigo, é uma vontade de Deus para a sua vida, para te preparar ministerialmente. Saiba ler os sinais. Saiba interpretar os sinais, não a partir das suas dores e frustrações, mas a partir do conselho de Deus, da soberania de Deus. Amém? Vamos lá. Então Jesus, versículo 1. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A palavra do Senhor diz depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Você vai perceber que Jesus ele estava assim num nível diferente, né, de muitos outros, de todos nós. A verdade é essa, né? Jesus estava num nível diferente, porque obviamente Jesus já tinha prática no jejum. Porque jejum é prática. Eu já quero começar aqui dizendo que se você não consegue fazer jejum, você está fazendo jejum de uma forma errada. Porque o nosso corpo, ele é todo preparado para ter períodos de jejum. O nosso corpo, o Senhor criou o nosso corpo, o nosso organismo, para fazer reservas. Nós não fazemos reservas de gordura à toa. Nós não fazemos reserva no nosso corpo de energia à toa. O Senhor, ele já preparou o nosso corpo para fazer reservas. Então, se você começa um jejum e não consegue levar, das duas uma, ou você está começando errado. Eu tenho orientado muitas mulheres acerca disso. As mulheres chegam e falam que não conseguem fazer o jejum, que ficou com sensação de desmaio, que passam mal, que não conseguem, que a glicose, que o médico disse que não pode fazer o jejum, que não sei o quê. E isso aí é engano. Isso é engano. Eu não estou falando, obviamente, de alterações metabólicas, doenças. Não estou falando de diabetes, embora estudos infindáveis tragam para nós estatísticas sólidas, estudos sólidos, pesquisas sólidas de que o jejum até ajuda a equilibrar o diabetes. Aí você tem que estudar e fazer da forma certa, com acompanhamento médico, ok? Então, vamos lá. Jesus estava num nível diferente, né? Mas Jesus é o padrão para nós. Jesus foi homem 100%. Então, se Jesus fez, nós podemos fazer.
Nós somos espírito, alma e corpo. A gente precisa entender isso. A gente não pode confundir as nossas necessidades reais com os nossos vícios. Aí eu falei, né? Se a pessoa não consegue fazer o jejum, das duas, uma. Ou ela está enganada, ela não ainda percebeu o quanto o inimigo tem enganado a sua mente, ou ela está fazendo errado. Ela está confundindo necessidades com vícios. Exemplo. Não consigo ficar sem o café da manhã. Não consigo ficar sem o café. Não consigo ficar sem o pãozinho. O pãozinho a gente sabe que é o carboidrato que vai se transformar em glicose no nosso corpo, não é verdade? Então, quando o carboidrato ele se transforma em glicose no nosso corpo, nós temos um pico glicêmico e nós ficamos aleluiadas, ficamos alegrinhas, ficamos motivadas, ficamos com uma energia durante um pico pequeno de tempo. Então a gente começa a ter necessidade de comer de novo, e comer de novo, e comer de novo, ou o açúcar em si, ou o carboidrato que se torna açúcar rapidamente no nosso organismo. Então, as pessoas que eu não consigo, elas se contam essa história na sua mente, dizendo que não conseguem realizar o jejum porque elas passam mal. Elas estão confundindo o jejum, elas estão confundindo a necessidade de alimentação com vício. Anota para você não esquecer. Anota, para você não esquecer nunca mais esse princípio. Quando eu faço jejum, aí eu vou dizer para você porque muitas pessoas não conseguem. Elas começam errado, começam da forma errada. Elas são 8 ou 80. Quando eu vou fazer um jejum prolongado, um jejum de 21 dias, como estou fazendo, e vou fazer juntamente com a comunidade Save a partir de segunda-feira o jejum progressivo de 3 dias, e eu vou explicar tudinho pra você. O que eu faço antes? Eu faço um detox. Como eu bebo muito café, o que eu começo a fazer? Uma semana antes eu começo a tirar a cafeína. Eu vou tirando devagar e vou colocando o café sem cafeína na minha rotina. O próprio café sem cafeína, ele já vai te enjoando da cafeína. Porque ele vai entrando no teu organismo e ele vai trazendo é como se ele tivesse dessensibilizando o teu cérebro, entende? Então eu já começo a fazer isso. Eu me desintoxico. Por quê? Eu já não como glúten, lactose, essas coisas, eu já faço algumas restrições. Então, meu corpo ele já tem um pouco mais de facilidade. Porém, tem coisas que eu amo e que eu posso comer e que eu como. Por exemplo, eu amo coisas crocantes e salgadas. É a batatinha frita crocante. É o biscoitinho crocante, salgadinho. É a pipoca salgada estalando. Tudo isso eu amo. Então, o que eu vou fazendo? E quando a gente faz jejum, é somente as coisas que a gente mais ama, que dá vontade de comer, né? Porque a carne ela milita mesmo contra o espírito. Então, se você vai fazer um jejum espiritual, você precisa entender que vai haver uma guerra. Primeira coisa, vai haver uma guerra. Segunda coisa, não confunda jejum espiritual com jejum intermitente. Jejum espiritual tem objetivos e motivações espirituais. Quais são elas? Primeira, abrir o teu entendimento para as revelações de Deus. Por quê? Anota para você não esquecer. Quando você come, você automaticamente dissipa a tua energia para a digestão, para as trocas no seu organismo, para a homeostase, para a síntese de hormônios, né? Para secretar alguns hormônios. Por exemplo, quando você come um chocolate, o seu organismo automaticamente ele vai secretar serotonina. Eu tenho que arrumar um jeito de parar de mexer aqui desse cabelo cair. Em nome de Jesus. Então você precisa entender que o seu organismo ele vai compartilhar atenção e compartilhar energia com aquilo que não é o seu foco. Ele também vai fazer isso não somente fisicamente.
nos seus hormônios, nos nutrientes, nas trocas. Não. Ele vai fazer isso nos seus afetos. Por exemplo, eu conheço uma pessoa muito amada da minha vida que tem uma ligação afetiva com bolos. Por quê? A infância desta pessoa foi marcada pelo bolinho. Foi marcada todas as demonstrações de amor que houveram na sua família, sempre tinha um pedacinho de bolo. Situações onde esta pessoa estava em perigo, esta pessoa estava se colocando em lugares, né, porque era pequeno, era arteiro, e aí se colocava em situações de risco mesmo. Numa determinada situação, onde essa pessoa foi salva, né, de uma situação horrível, ela foi acolhida, cuidada e foi ofertado a ela um pedacinho de bolo com Nescau. Um Nescau geladinho e um pedacinho de bolo. Então você entende que a comida, ela não é só um suprimento físico. A comida é um suprimento emocional, afetivo. Então, quando você jejua, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma escolha de subjugar todos os controles da sua alma e do seu corpo físico para se concentrar no espírito, nas revelações. Você cala a voz da carne e você bota um megafone na voz do espírito. Não há distrações. Você retira os distrativos. Se você quer saber quem você é em Deus, quem Deus é, você precisa calar a sua carne, porque a sua carne, por exemplo, ela está cheia de influências malignas, cheia de influências das experiências traumáticas que você passou na sua alma, nas suas lembranças, nas suas memórias. Olha, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre jejum desta maneira. E aí eu vou ensinar para vocês que o jejum progressivo, ele é um jejum paulatino, onde você vai paulatinamente subjugando o seu organismo, né? Paulatinamente você vai retirando essa influência, esse peso, esse domínio. Então as pessoas que começam, vamos fazer jejum de 3 dias, eu não aconselho. As pessoas às vezes na internet, elas ensinam muito errado, elas colocam as pessoas debaixo de uma vulnerabilidade muito grande. Vamos fazer jejum, todo mundo, vamos fazer jejum. Aí você faz o que você quiser e não explica. Aí a pessoa que é mais assim impulsiva, a pessoa que ela quer muito Deus, mas ela não sabe como fazer o jejum, o que vai acontecer com ela? Eu vou fazer o jejum e eu vou entrar nesse jejum e não vou comer nada, não vou beber nada. Aí nas primeiras 20, não fez o detox numa semana anterior, não bebeu mais água, não se colocou sobre um treinamento que é simples, não é nada demais, é simples, né? Mas é um pouco exigente da sua atenção. Ela se coloca debaixo de uma regra, de uma restrição, de um comando restritivo absoluto 100% que ela não está acostumada a fazer. E ela vai fazer o quê? Se frustrar. Porque o corpo ele vai começar a gritar, a carne vai começar a reclamar, a carne vai começar a gritar de uma maneira ensurdecedora. E a pessoa que não tem preparo mental, preparo emocional e não se preparou num detox fisicamente para resistir os levantes rebeldes da carne, né? Ela vai ceder. E em cedendo, o que vai acontecer? Ela vai se frustrar, ela vai dizer, eu não sou uma boa cristã. Aí os espíritos enganadores vão vir, massificar a sua mentalidade, dizendo, isso não é pra você, o jejum não é pra você, e você vai passar mal, não faça isso. Olha, você tá entendendo como é uma irresponsabilidade muito grande você dizer, gente, vamos embora, todo mundo, jejum. Não é dessa forma. Sempre que eu convoco as mulheres, principalmente as que eu dou conta, que são da comunidade Save, que estão comigo, eu faço uma preparação. Não tem como você, tipo assim, jogar pra galera e pronto, acabou. Tá tudo no controle de Deus. Não, tá tudo no controle de Deus, obviamente, mas há uma responsabilidade que repousa sobre nós. Principalmente
nós sabemos que a palavra do Senhor diz que aquele que é mestre vai ser cobrado 2 vezes. Aquele que ensina vai ter um peso duplo de julgamento em cima. Porque ele não só exerce influência sobre si mesmo, mas ele exerce influência sobre o comportamento, consciências das pessoas. Então, veja, a gente precisa ter muita sabedoria para não dar terreno, oferecer de bandeja terreno para Satanás. Então, veja, Mateus 6,16 vai dizer o quê? Passa algumas folhinhas aí. Você tá entendendo até aqui? Tá claro para você até aqui? Me diga aqui nos comentários, por favor. Está claro para você até aqui? Que é necessária uma preparação? Que não é que você não... o jejum não é para você, não é isso, não é sobre isso. É sobre uma falta de instrução. É sobre uma falta de acompanhamento. Ok? Amém? Tá tudo bem com vocês? Certo. Ok, que bom. Está claro, está bem claro, tá sim. Amém. Sim, a senhora tem um espírito de clareza espiritual para nós. Glórias a Deus. Nunca ninguém me disse isso. Carla, obrigada por isso. É muito bom saber que tá claro, né? Muito bem, amém, sim, muito claro. Glórias a Deus. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, no versículo 16, vai dizer assim para nós, vai falar acerca do jejum. Jesus, palavras do nosso amado, né? Palavras do nosso amado. Diz assim para nós: quando jejuarem, o que Jesus está dizendo? Quando jejuarem. Ele não está dizendo se jejuarem, está dizendo quando jejuarem. Não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Se eu não tivesse falado para você que estou jejuando, estou num jejum de 21 dias, você jamais saberia. Porque eu não estou com o rosto abatido, eu não estou desgrunhada, não estou desarrumada, não estou me arrastando. Ó céus, como estou passando mal, minha pressão está baixa. Não é isso. Você jamais saberia. E, na verdade, Jesus está aqui nos ensinando algumas coisas. Primeira delas, quando jejuar. Jesus espera que os seus discípulos jejuem. Porque era uma prática. Jesus até vai dizer para nós, essa casta só sai com jejum e oração. Tem demônio que só sai com jejum e oração. Por quê? Porque o jejum, ele vai ser uma moeda no mundo espiritual pesada, porque eu jejuei, então o demônio tem que sair porque eu jejuei? Não. Anota para você não esquecer. O jejum, ele me torna mais sensível aos comandos de Deus. E o jejum, ele abre o meu entendimento para revelações mais profundas e para coisas escondidas que eu não saberia. Então, obviamente, quando eu faço jejum, eu vou fazer orações mais assertivas, eu vou mirar mais no alvo, eu vou acertar mais no alvo com orações guiadas pelo Espírito Santo. Quando eu faço jejum, a minha identidade de filha, ela vem mais à tona. Eu tenho mais confiança. Pessoas inseguras espiritualmente, ministerialmente, são pessoas que não jejuam, não oram e não leem a palavra. Simples assim. A psicologia, o coach, qualquer coisa, né? E não estou aqui, por favor, tirando a autoridade destas cadeiras, né? Nos seus lugares. Dessas ferramentas nos seus lugares. Porque o evangelho, ele é supremo. Tudo o mais é ferramenta. Tudo mais é utilizável para o melhor entendimento. Não é a essência. Então, a psicologia, a neurolinguística, o que quer que seja a neurociência, pode tentar explicar e até justificar muitas coisas, mas não vai embasar. Ah, é porque são as dores, é porque se sente rejeitado, é porque se sente abandonado. Não, tudo bem, e tudo isso existe, mas não é possível que o sangue de Jesus não seja suficiente para curar as suas dores. Não é possível que o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário não seja suficiente para te curar por inteiro, sendo que ele disse. O profeta Isaías falou acerca de Jesus.
Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz é suficiente. Não é possível que você faça 10 anos de terapia e não seja livre. Se você colocar as suas expectativas na terapia, nos homens, no conhecimento dos homens, você só vai até o nível de alma, nível de pensamentos, e você está vulnerável a enganos. Você precisa ter acesso ao espírito. Você precisa mergulhar no espírito, porque você é um espírito, você não é esse corpo, não se engane, você não é este corpo. Este corpo só te leva, é o tabernáculo que Deus escolheu, a formatação que Deus escolheu para te trazer à terra, para que o espírito que está dentro de você possa andar, caminhar, transitar e manifestar a glória de Deus. Então entenda que Jesus espera que nós jejuemos. Quem tem insegurança ministerial, não sei se eu falo, não sei se eu não falo, não sei se eu dou ordem para demônio, não sei discernir, é falta de vida espiritual. No curso de maturidade e liderança lá da igreja, eu dou aula de transformação da alma, já dei aula de disciplinas espirituais, vida no espírito. Eu amo dar essas aulas. Por quê? Porque é a essência da vida espiritual. A essência da revelação. Você começa a entender que muita coisa é maluquice que nos ensinaram e a gente fica papagaiando essas maluquices. Vocês sabem que eu sou muito autêntica, eu sou muito verdadeira. Eu não finjo ser o que eu não sou. Eu tô aqui dizendo pra vocês. A Carla tá dizendo, quero fazer esse curso, pastora. Só quem é minha ovelha presencial faz esse curso. Porque a gente dá aula até online, né? Mas é para ovelhas da igreja local. Porém, eu e meu marido estamos pensando em adicionar na comunidade Save ou numa plataforma que está vindo por aí, muito incrível, sobre todas as matérias que a gente ministra no curso de maturidade e liderança. Então, orem por nós, porque a gente não tem mais força mental nem física para fazer mais tanta coisa. Então, a gente precisa abrir mão de algumas coisas para fazer isso, tá bom? Então, por exemplo, na transformação da alma, você vai entender que você precisa passar por uma jornada de santificação e eu explico como isso acontece de uma forma bíblica, de uma forma que traga resultados espirituais. Ok. Avi, ó, coloca na Save, porque é Save, né? E quem é Save no anual tem direito a todas as atualizações novas. Tudo que a gente fizer de novo, tudo que eu fizer de novo, que seja jornada da comunidade Save, quem é anual tem acesso livre, né? Oh, glória a Deus. Então, vamos lá. Então, a gente precisa compreender que Jesus espera que nós jejuemos. Porque ele jejuava. E seus discípulos precisam jejuar. Aí ele fala assim, ó. Quando você jejuar, não mostre uma aparência triste, porque os hipócritas é que fazem isso. Não queira reconhecimento das pessoas. Não queira se fazer de espiritual. O jejum, ele é o quê? O Senhor Jesus, ele fala, ó. O jejum, ele sempre é para dentro. O jejum, ele sempre é uma transformação interna. O jejum é sempre um crescimento de dentro para fora, é um transbordar. Tudo que você mostra fora de autoridade ministerial, de discernimento, vai transbordar, vai vir de dentro para fora. Nunca o contrário. Nunca o contrário. Só o jejum te dá uma palavra de conhecimento, porque te torna sensível à voz do Espírito Santo. Entende? Aí, o que acontece aqui? Quando jejuares e não se jejuares, porque Jesus espera que os discípulos, eles jejuem. O que o jejum é? As pessoas, mas o jejum é o quê? De fato, é só parar de comer? O jejum é dizer, Senhor, eu te quero mais do que os meus próprios desejos. Eu te quero mais do que a minha carne. Eu te quero mais, eu tenho fome de ti. É isso que o jejum é. É a busca da face de Deus. É para você se tornar mais sensível à voz de Deus. Esther precisou de orientações específicas. O que ela fez? Jejuou. Josafá precisou, segundo Crônicas, capítulo 23 e 4, Josafá precisou de uma orientação de Deus. O que ele fez? Jejuou, se pôs a buscar o Senhor por meio do jejum. Olha, você vai perceber que existem esferas nacionais. Aqui com Josafá era uma esfera nacional,
com Esther, era uma esfera nacional, que mudanças nacionais só vão acontecer através do jejum. Olha que coisa incrível. Nós vimos que Moisés jejuou 40 dias. Ele ficou em cima do monte, sem água. Foi a única pessoa que ficou sem água. A gente não sabe se Jesus ficou sem água. Possivelmente não, porque ele ficou no deserto. Mas sem comida, totalmente. Mas Moisés, ele ficou lá, recebendo as orientações do Senhor por 40 dias. Olha só que incrível. Daniel jejuou. Quando você está no meio da Babilônia, no meio de muitas ofertas, você precisa fortalecer o seu homem interior, porque o ambiente ele já fortalece o seu homem exterior, o seu homem carnal. Entende? A Tati está perguntando aqui, como faço para ser sua discípula da senhora? Tati, seja muito bem-vinda à comunidade Save. Vai no link da minha bio e clica comunidade Save e acesse o anual, porque o anual ele te dá direito a um monte de coisas e nós vamos caminhar juntas, né? Durante um ano, normalmente quem entra um ano, renova um ano, renova um ano, renova um ano, né? Porque é muito bom mesmo. Então veja, o jejum é a abstenção voluntária de prazeres. Anota aí. É a abstenção voluntária de prazeres naturais com um propósito espiritual. De prazeres naturais com o propósito de ter mais revelação, ter mais sensibilidade, ter direções, ter respostas. Tem respostas que você só vai ter a partir do jejum. O jejum não é para você fazer barganha com Deus, para você receber mais dinheiro, para você ter uma porta de emprego. O jejum não é para isso. Porque o mundo espiritual, como é bom a gente entender, né, de teologia, o mundo espiritual, ele é regido por leis de Deus, que são os princípios do Senhor. E para a vida financeira, nós já temos o princípio da semeadura. Nós já temos o princípio da obediência no dízimo e da fidelidade nas ofertas. O dízimo é a plena obediência, pura e simples a palavra de Deus, de você confiar, devolver para ele o que é dele, sabendo que ele é generoso para te permitir ficar com 90% e somente pedir de você uma obediência de 10% para santificar todos os 90% e multiplicar isso. E ele diz assim, e faça prova de mim, senão abrirei as janelas do céu. Malaquias 3:10. Veja, as ofertas, Jesus já diz em Lucas o seguinte, aquele que dá com alegria, ele vai ter uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Ou seja, o dar com alegria é oferta, é generosidade. Dízimo é obediência. Então, a gente precisa entender que esses princípios, eles só trazem para nós padrões e princípios de leis de Deus que não mudam. Princípios do reino são leis de Deus que não mudam, porque Deus estabeleceu, ele não muda. Certo? Então veja, ele é fiel à sua palavra. A gente vai perceber que jejum é a abstenção voluntária de prazeres naturais com o fim de propósitos espirituais. Então, é se abster de prazeres de forma intencional. Que prazeres são esses? Comer é um prazer. Assistir Netflix é um prazer. Contato social, grupinho de tititi é prazer. Porque no grupinho da fofoca, no grupinho do tititi, do WhatsApp, o status do WhatsApp, para mim, é uma das coisas mais abomináveis que existe. Porque os seres humanos jogam seus lixos emocionais ali. Você quer conhecer uma pessoa, saber que ela é mau caráter? Você olha para o status do WhatsApp. Ela não tem coragem de se posicionar no evangelho e sofrer o dano. E aí ela está ali no status do WhatsApp vomitando as suas amarguras, as suas invejas. Estou falando alguma mentira aqui, minhas amadas? Suas indiretas. Covardes. Covardes usam o status do WhatsApp para dizerem o que querem e não dizem na cara porque não querem perder o posto. Ou porque querem se fazer de espirituais no presencial, mas vomita sua carnalidade no status. Estou dizendo alguma mentira? Não consigo ser diferente do que sou. Vou ter que dizer para você. Amém? Com carinho, com amor, com graça, mas entendendo que você vomitar a pessoa, não vou dizer você, né? Porque você não faz isso. As mulheres que estão comigo na comunidade Save não fazem isso. As mulheres que estão aqui no Instagram comigo não fazem isso. Jamais.
Mas se alguém que você conhece faz isso, é uma pessoa que precisa de transformação. É uma pessoa que é egocêntrica. Ela precisa ir para a cruz. Ela precisa morrer. Ela precisa colocar o ego dela crucificado. Ela precisa aprender a ser mais como Jesus. Não é? Então, você vai se abster de prazeres. Por exemplo, quando você fala e as pessoas, é isso mesmo, eu tô contigo, eu sei bem como é isso. Você está tendo um prazer. Você está sendo apoiada nas suas dores. Certo? Quando a menina, a mulher de 60 anos que quer ser uma garotinha de 20, posta uma foto no YouTube, no Instagram ou em qualquer outra plataforma e ela recebe algumas curtidas, né? E eu vejo o apelativo que há na internet. O apelo que há. As pessoas colocam fotos seminuas e recebem 100 comentários e acham isso maravilhoso. Você acha mesmo que 100 comentários, 100 pessoas numa gama do mundo inteiro da internet é muita coisa? Então a pessoa se expôs demais para ter uma migalha. Então perceba, isso traz prazer. Quando você coloca uma frase, quando você coloca uma coisa, as pessoas curtem, as pessoas compartilham, as pessoas visualizam. Isso traz prazer. Então, o jejum, normalmente eu ensino na comunidade Save que o jejum ele precisa ser focado, progressivo, intencional, focado, progressivo e único. Por exemplo, se você vai fazer de alimento, de alimento. Se você vai fazer de rede social, de rede social. Se você vai fazer de palavras, para mim um dos mais difíceis é de palavras. É não falar, não dar minha opinião, é calar. É muito difícil para mim calar. Há mais alguém aqui que tem essa dificuldade? Você tá vendo a coisa errada. Você tá vendo a solução da coisa que ninguém tá vendo. Você faz assim. Né? Não é isso? Meu Deus, que teste para mim é ficar calada. Que tratamento. É um treino espiritual para mim ficar quieta, ficar calada. Ai, ai. Entende? Muito difícil. A gente tem a tendência de dar solução para tudo, porque nós já aprendemos na jornada a identidade feminina, a essência original na comunidade Save, qual é a nossa essência em ser mulher. E uma das nossas essências em ser mulher é dar solução para tudo. Por isso somos muitas vezes incompreendidas. Dizem que a gente é machona, dizem que a gente é mandona, se bem que muita influência desse século tem trazido esse perfil mesmo. Porém, uma mulher Save, sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora, é uma mulher que sabe se pôr na qualificação que Deus tem para ela e ela vai se dessensibilizando desses ensinamentos tóxicos, posicionamentos tóxicos que só esvaziam o valor dela e ela vai aprendendo a se posicionar. Ah, meu Deus, como é bom. Eu amo falar disso porque Save é uma cura. Quem é Save aí pode testemunhar. Ser Save é uma cura de tudo o que esse sistema diabólico mundano exige que nós sejamos. Então, o jejum, ele vai te levar a se abster de redes sociais, porque gera prazer, satisfação momentânea, de televisão, ociosidades, né? Às vezes você vai fazer um jejum de preguiça. Você vai fazer um propósito de malhar todo dia, caminhar todo dia, jejum de preguiça. Não vou preguiçar. Não vou preguiçar. Então, no nosso jejum progressivo, a gente vai fazer o quê? Eu vou ensinando com responsabilidade você a jejuar, chegar até o ponto de fazer um jejum de 24 horas. É claro que na comunidade Save nós vamos fazer 3 dias de jejum direto. Vamos. Nós vamos. Agora, jejum de rede social, 1 dia, 2 dias, 3 dias? Não, faz de 30 dias. Faz de 21 dias, pelo menos, para você sentir. Não é para você se sacrificar, é para você se abster desse prazer e direcionar o teu foco, a tua sede, a tua fome e o teu prazer para a presença de Deus. Certo? Agora, jejum de comida, não. O jejum que mais expõe a tua carne é o de alimento, porque trata-se do primeiro alimento que todo ser humano recebe. O ser humano sai da barriga e vai para o peito. Então, ele sai de um alimento umbilical para um alimento oral. Eu costumo dizer para as mulheres, né, que toda disciplina começa pela boca.
Toda disciplina começa pela boca e toda disciplina começa por subjugar o seu corpo ao tempo. Por isso que todos os meus discipulados, a gente tem sempre um período em que a gente faz ali os 21 dias remindo o tempo. A gente vai fazer de novo, agora nesse ano que vem. E nós treinamos acordar cedo, dormir cedo, fazer um detox mental, fazer um detox emocional, nos aplicar a leitura, a prática das virtudes, a ser uma mulher diferenciada, uma mulher elegante, uma mulher posicionada, uma mulher bela, uma mulher que se dedica àquilo que a palavra de Deus ordena e não ao que o mundo está dizendo, impondo para que nós estejamos oferecendo a nossa atenção. Então, o jejum, a Ju tem testemunho do jejum 21 dias remindo o tempo, dos banhos gelados de manhã, né, Ju? E dos atos proféticos nesse banho aí, que foi incrível, né? Foi maravilhoso. Eu nunca esqueço, Ju, do teu testemunho, porque me impactou demais. Foi incrível. Então, olha, o jejum, ele é um culto racional. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, você conhece de cor essa referência? Você conhece, você que já leu a Bíblia, você que já foi na igreja, você já ouviu esse versículo algumas vezes. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que você vai oferecer-se viva em sacrifício? Se um sacrifício é morrer no altar. Quando nós falamos de sacrifício, nós falamos de quê? Alguma coisa tem que derramar sangue, alguma coisa tem que morrer. Certo? Olha, isso foi um sacrifício para mim, foi uma morte para mim, né? Como você, agora eu vou trazer um entendimento para você que talvez você nunca tenha pensado. Como você vai oferecer um sacrifício vivo? Matando a sua carne. E principalmente com o jejum de alimento. Você pode combinar jejum? Pode. Mas aí você vai também se colocar numa situação onde você vai se colocar numa vulnerabilidade de excesso de restrições, aonde talvez você não vá aguentar. Você não vive no mosteiro, meu amor. Você é uma mulher de Deus que vive num mundo cheio de estímulos. Então agora eu vou ser santa, santa, santa. Acabou. E eu vou fazer jejum de alimento, jejum de internet, jejum de palavras e jejum de preguiça. Você não vai ter energia para levantar do sofá. Não é dessa forma. Não é 8 ou 80. Parem de ser polarizadas. Vamos ser equilibradas. Nós não fomos chamadas para ser mulheres polarizadas. Nós somos mulheres equilibradas. Amém? A única polarização que uma mulher de Deus deve se posicionar, sendo polarizada, é na santificação. A própria palavra de Deus diz que o sujo se sujará mais e o puro se purificará mais, ou o santo se santificará mais. Essa polarização é do céu. O restante, você precisa de equilíbrio. Tá bom? Então veja, olha aqui. Olha que coisa incrível. Jejum abre autoridade, porque o jejum te puxa para a oração e te puxa para a palavra. Porque jejum de alimento sem oração e sem palavra é dieta ou disciplina do corpo, ou seja, jejum intermitente. Não é jejum espiritual. O jejum espiritual, ele te arrasta para o quarto secreto. Ele te arrasta para a palavra de Deus. Você entra em outra esfera, você fica mais aguçada para as coisas do Espírito. Muitas revelações, né, que eu recebi foram durante jejuns. Vitórias dentro da minha casa foram em períodos de jejum. Respostas como Esther, como Josafá, de estratégias foram me dadas pelo Senhor durante o jejum. Separação, santificação, proteção da sua mente, das suas emoções no meio da Babilônia, como Daniel, foi em período de jejum. Então, o que 1 Coríntios 9, 27 vai dizer, o apóstolo Paulo, abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos crentes de Corinto,
capítulo 9, versículo 27. Vai dizer para nós: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Sacrifício vivo. Esmurro o meu corpo, ofereço esse sacrifício a Deus, matando a minha carne. Esmurro o meu corpo e faço dele escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Para que eu tenha autoridade espiritual. A carne sempre vai buscar sustentação dos seus vícios. Por isso eu comecei essa ministração dizendo: não confunda a necessidade nutricional com vícios. Eu preciso de glicose. Você está viciada em açúcar. É diferente. Você está viciada em açúcar. O jejum é a forma mais eficaz de dizer quem manda em você. É a forma mais eficaz de revelar quem manda em você. Você vai precisar negar essa primeira forma de suprimento, que é esse alimento afetivo, que é o peito, né? Então, todo jejum começa pela boca e pela subjugação do seu corpo ao tempo. Levantar 5 horas da manhã, tomar banho gelado. Jejum. Leitura da palavra, entrega-se na oração. Esmurra o próprio corpo e reduz a escravidão. Quem é que manda? O Espírito. Nós somos peregrinas nessa terra. Nós fomos chamadas para servir o Senhor. Amém? Você pode dizer amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Amém? Vê como é importante as mulheres terem conhecimento dessa revelação, dessa palavra, dessa profundidade na palavra de Deus. Eu te convido a fazer parte desse discipulado de mulheres, que é a comunidade Save. Tá bom? Ainda está em tempo, só vai ficar aberto mês agora de novembro, no valor que está, tá bom? Comida, prazeres, comida e motivação. Você vê que a pessoa não quer ir para a igreja, não quer ir para o grupo pequeno, mas diz que é comunhão, diz que tem lanche, diz que tem pizza. Aquele seu filho adolescente não quer ir à igreja, mas depois a gente vai comer pizza. Então tá bom, então eu vou. Vai ter churrasco, então eu vou. Vai ter um lanchinho, eu vou então. Você vê que quando tem lanche, lota mais. Por quê? Porque é uma saciedade da carne. A pessoa não está ali para receber de Deus, ela está ali para receber o lanche. Então veja, é uma motivação, a comida é uma motivação. Então quando você tira a comida e faz o jejum, você se abstém da comida e faz o jejum, você purifica as suas motivações para com Deus. Eu estou aqui com o Senhor, me abstendo dessa motivação carnal para me motivar com a tua presença, com as tuas revelações, com o toque do Espírito Santo, em ter experiências mais profundas com o meu Pai, que eu nunca tive. Ouvir a voz do meu Senhor, como eu nunca ouvi na minha vida. Ter visões, ter sonhos. Eu sempre peço, sempre que eu estou no período de jejum, eu falo assim, antes de eu dormir, eu falo assim: Espírito Santo, Senhor, me dá sonhos mais profundos, me mostra mais da tua face. Jejum é realmente muito eficaz. E quando eu tô tentada no meio do jejum, pastora, você fica tentada a quebrar o jejum? Sim. Muitas vezes. Eu penso assim, eu tenho uma frase que sempre me reposiciona, e eu quero que você anote essa frase. Quando eu tô diante de uma tentação para quebrar o jejum, eu tô assim, quase indo. Meu Deus. E me dando desculpas. Não, mas isso aqui não quebra o jejum. Não, mas é só um pouquinho. Eu falo assim para mim: Jesus é mais gostoso. A presença de Jesus é mais gostosa. O que Jesus vai me entregar nesse tempo é mais gostoso. Amém? Outra técnica que eu uso em relação ao jejum, jejuns longos, 21 dias, por exemplo. Aconteceu alguma coisa, porque a nossa mente ela tá tão cheia de estímulos que às vezes a gente pensa que tá num lugar e não tá. Já passou por isso? Eu tô passando numa rua e você fala assim: meu Deus, eu pensei que eu já tinha passado aqui. A tua mente meio que desligou durante um tempo. E isso pode acontecer com o jejum.
né? Por causa das atividades. Por isso que você precisa se retirar, você precisa diminuir para fazer o jejum, diminuir as atividades, as tarefas. Todo mundo na Bíblia que jejuava se retirava dos contatos sociais, né? Você vai perceber que quando você se desligar e por acaso, assim, por algum momento, né? Não digo por acaso, por algum momento você quebrar o jejum e comi, eu tô fazendo um jejum de açúcar, de doce. E aí eu fui, peguei aquilo, comi, quando tava na boca. Tem gente que cospe, né? Eu cuspo. Tem gente que engole, tem aquele prazerzinho, Senhor, me perdoa, né? Você pode usar uma técnica que eu aprendi com Craig Groeschel, da Life Church, lá nos Estados Unidos. Você pode quebrar o jejum um dia, 2 não. Anota isso. Você pode quebrar o jejum um dia, 2 não. O que isso quer dizer? Eu quebrei hoje. Eu volto logo em seguida. Puxa vida, eu não posso comer doce. Aí eu comi. Senhor, me perdoa. Eu recomeço agora, neste momento, o meu jejum. Eu posso quebrar o jejum um dia, 2 não. Um momento, 2 não. Então eu peço perdão, me arrependo e dou continuidade. Porque tudo que o diabo quer é que você, por causa de um erro, por causa de um deslize, de uma derrapada, você desista. Porque ele sabe o que o jejum vai te dar. Então, como nós já extrapolamos muito o nosso tempo aqui nessa live, eu não vou falar sobre corpo, alma e espírito sendo treinados nos desejos. Eu vou falar isso no nosso jejum, que vai começar segunda-feira. Não é para todas. É para aquelas que são chamadas nesse tempo, que são discípulas, que eu vou estar junto, que a gente vai compartilhar, que vamos estar juntas todos os dias. Vai começar na segunda, aí eu vou colocar, né, direitinho todas. Eu vou até fazer um post hoje dizendo para vocês sobre esse jejum progressivo. Oração, jejum, oração, palavra, revelação, mover do espírito. Não, segunda, 5:30 não. Segunda nós vamos começar. Nós começamos o jejum antigo, nós começamos sempre às 18 horas. Esse nós vamos começar às 15 horas. Então, nós vamos começar o jejum às 15 horas. E aí vai ter todo um relógio de progressividade para você chegar a fazer o jejum de 24 horas na quarta-feira. Quando chegar na quarta-feira, você já vai estar preparada para fazer o jejum de 24 horas. Não quer dizer que você não vai sentir dificuldades. Quer dizer que você vai ser mais forte para superar as dificuldades. Então, nós já vamos começando com detox nesse final de semana. Mas eu não posso deixar de comer o açúcar porque eu vou numa festa, não sei o quê. Ou então eu vou comer tudo que eu tenho que comer agora porque eu vou, né? Começar o jejum, não vou poder comer açúcar, não vou poder comer comida, então vou comer tudo agora. Você está tomando a atitude errada, você vai se frustrar, você não vai conseguir fazer o jejum. Você tem que começar diminuindo agora. Eu tomo café o dia inteiro, como eu, por exemplo. Então, se eu tomo de manhã e depois do almoço. À tarde não tomo mais. No segundo dia, eu tomo só de manhã. E já coloco o café sem cafeína na minha rotina. E aí, quando eu for fazer o jejum, tirar o café, eu não vou sentir tanto. Percebe? Amém? Já passamos muito. Dani, onde consigo acompanhar? Sendo Save. Sendo uma mulher Save. É dentro da comunidade. Não tenho como fazer fora. Porque eu me dou totalmente para as discípulas da Save. Não tenho como fazer de outra maneira. Né? Nós estamos ali juntas, numa caminhada. E todos os desafios sempre é para o anual. Porque o anual, ele não se trata de uma pessoa que vai entrar um mês para ver como é que é. Entende? É uma pessoa que quer compromisso de caminhada. É uma pessoa que deseja ser uma mulher sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. Então, é realmente o lugar aonde uma mulher de Deus, que quer agradar o coração de Deus, que deseja caminhar com outras mulheres que estão vivendo o seu propósito, que já estão se descobrindo, é o lugar aonde você precisa estar. Ano que vem, quer dizer, né? Agora no final do ano para o ano que vem, eu tô querendo fazer o Save Day novamente, né? Nós já temos o gravado. O Save Day é para você descobrir o seu propósito, o seu chamado e sua missão, né? Já temos o conteúdo gravado, mas eu vou pegar o conteúdo gravado e vai ficar como suporte de fundamento, né? Fundamento mesmo, e eu vou começar a fazer práticas com vocês. Vou fazer um desafio prático, ok?
Então, que o Senhor abençoe você. Eu quero terminar essa live te fazendo um convite. Corre! Se você correr hoje, amanhã você já está na live das discípulas comigo às 6h30 da manhã. Amanhã eu vou para o retiro de pastoras, mas eu vou estar com a Save antes, né, de ir. A gente já fez live até em outro estado, né, amadas? Quem aí é Save sabe. Já eu boto vocês dentro da minha vida mesmo, não tem jeito. E aí a gente vai caminhando junto. Eu tento colocar vocês muito próximo da minha realidade para que você se sinta num discipulado mesmo. Porque o discipulado, você está no presencial com as pessoas, não é? Então é assim que a gente precisa fazer, tá bom? E eu vou até mostrar um pouquinho mais da minha vida na comunidade Save mesmo, né? Como é que eu faço as coisas, como é que... alguns desafios que eu passo, né? Então, tá bom? Vamos lá. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e eu sei que você foi separada para esse tempo, tá bom? Então, que o Senhor te abençoe. A Monique está perguntando, a live é por onde? É pela plataforma da comunidade. O link é colocado no grupo VIP, né, do Telegram, é um grupo fechado, privativo, e o link é colocado lá, ao vivo, né? Minutos antes da gente começar, o link é colocado lá e o link depois fica lá por um tempo, até ir para a plataforma, e as mulheres têm acesso a ver quantas vezes quiserem, né? Então isso é muito incrível, tá bom? Um grande beijo para vocês. Vamos orar para terminar. E você que deseja, né, não está no grupo, existe, porque meu iPad não está aqui. Na primeira jornada, onde está escrito comece por aqui, ali você vai abrir esse card, comece por aqui. É lindo, tem uma cadeira, tem umas flores, para você se sentir bem no discipulado mesmo. E aí você clica e o que vai acontecer? Vai aparecer o que é o discipulado, pastoreando o coração de uma mulher, tudo isso. Suporte, você tem ali o link direto para o suporte. E você tem entre aqui no grupo. Você vai clicar naquele link e vai abrir um linkzinho na sua página que você vai entrar no grupo do Telegram automaticamente. Então, isso é vastamente falado, mulheres. Entra lá agora, vamos embora, eu vou estar esperando vocês lá no grupo agora. Vamos embora? Entra aí pelo e-mail que você recebeu de acesso, entra na plataforma, entra nessa primeira jornada, comece por aqui, é uma jornada fixada, é o primeiro card que você vai ver, comece por aqui. Não é, mulheres? Vocês que já estão no grupo, não entraram por ali? É bem intuitivo, é bem facinho, é bem simples, não tem mistério, tá bom? Então entrem agora, eu vou estar esperando vocês, tá? Vão entrar no grupo. Então vamos orar. Pai Santo, no nome de Jesus, eu fixo essa palavra no coração das tuas filhas. Eu te peço, Deus, que o Senhor faça algo novo. Que o Senhor, Pai, venha atrair as mulheres que querem um desenvolvimento espiritual, que querem uma profundidade espiritual, que querem aprender, ser ensinadas, tem um coração ensinável, tem um coração, Senhor Deus, que estava orando, estava esperando, estava pedindo ao Senhor por uma mentoria, por um discipulado, por um pastoreio do coração, por um acompanhamento. Ô, Senhor Deus, por ministrações que respondem, Senhor Deus, as maiores dificuldades dessas mulheres, que elas se tornem mulheres save, mulheres sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras, que elas se sintam atraídas pelo Senhor. Pai, que outras mulheres, Senhor Deus, também, que elas, Senhor Deus, possam se conscientizar da necessidade do jejum, da necessidade, Senhor Deus, de vencer batalhas espirituais, sendo mais sensíveis à voz do Senhor e pegando as instruções do Senhor para esse novo tempo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que queira roubar a semente que foi lançada nessa ministração, no nome precioso de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada por você estar aqui até agora. É um prazer estar aqui com vocês. Eu amo cada uma de vocês. E qualquer dúvida, suporte, tá bom? Da comunidade. A Suzana está perguntando qual e-mail. O e-mail que você, quando você fez a sua inscrição na Save, para você acessar o anual, você precisou colocar um e-mail, não é, Su? Neste e-mail, você vai receber o seu acesso. Esse acesso, ele pode estar na caixa de spam, ele pode estar no social, nas promoções.
Às vezes até sem querer tá na lixeira, né? Porque muitas vezes você não identificou, o teu e-mail não identificou porque como um e-mail para confiável, porque você nunca tinha recebido um e-mail da comunidade. Então você precisa olhar em todas as caixas. E ali você vai ter acesse aqui. Seja bem-vinda à comunidade. Acesse aqui, faça aqui o seu primeiro acesso. E ali você vai acessar todo o conteúdo. Ele é enviado automaticamente quando você faz a sua inscrição no anual. Tá bom? Um beijo para vocês. Eu vou deixar a live salva aqui e espalhe esse conteúdo que é muito poderoso. Quem não tem está perdendo muitas experiências com o Senhor. Um grande beijo para você. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.